Olá, tudo bem? Começamos aqui mais um Saúde Cash SP. A nossa convidada de hoje é a Karina Mauro Dibi. Ela é diretora da divisão de doenças crônicas e também é coordenadora do programa Melhor em Casa. Karina, primeiramente, bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse Saúde, né, SaúdeCast São Paulo e falar, né, do programa Melhor em Casa, que é um serviço, né, de atenção domiciliar essencial, muito importante para a população de São Paulo. E muita gente não conhece, né, esse serviço. Então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, Uhum. eu queria que você detalhasse para a gente o que é o programa Melhor em Casa. Certo. O programa Melhor em Casa é um serviço de atenção domiciliar. Ele iniciou aqui em São Paulo em 2008, né, onde a gente tinha ali uma lei que chamava a Lei Prodom, né. Então a gente teve as primeiras iniciativas, com equipes, elas ficavam nos hospitais, né, então essa assistência ficava totalmente direcionada para a alta do paciente. E aí foi avançando o tempo e a gente teve, em meados de 2009, 2010, a implementação das unidades de atendimento domiciliar, que foram as UADs, e depois, em 2011, a gente teve uma política que, assim, ela consolidou, né, o programa Melhor em Casa como uma política nacional e, né, do âmbito em todo o Brasil e inclusive aqui em São Paulo. Então, hoje a gente tem 63 serviços de atenção domiciliar distribuídos regionalmente aqui na cidade de São Paulo. Perfeito. E quem pode ter acesso ao programa Melhor em Casa aqui em São Paulo? Então, o acesso para o Melhor em Casa se dá através dos hospitais, né, dos serviços de urgência e emergência, através de busca espontânea e até mesmo das equipes de atenção domiciliar que vão fazer a captação e a busca ativa desses pacientes em hospitais, nas UPAs, né, verificando, né, pacientes que podem estar em alta e podem continuar esse atendimento no domicílio e até nas UPAs, aonde a gente pode não internar o paciente, né, e esse paciente volta para casa com acompanhamento de uma equipe de atenção domiciliar. Então, o acesso se dá, a porta de entrada para esse programa é o hospital e é o pronto-socorro, mas a gente também tem, né, a busca espontânea, às vezes a população, ela tem esse conhecimento, vai até o UBS, e a UBS faz essa avaliação e faz esse contato conosco, né. Então, a gente também tem o acesso pela UBS de algum paciente acamado que, porventura, ele teve uma piora nos seus sintomas, e aí a UBS faz esse acionamento das equipes, dos serviços de atenção domiciliar. Para esse tipo de acionamento, as unidades também funcionam como portas abertas, o próprio paciente pode se dirigir e buscar esse tipo de atendimento do Melhor em Casa, programa Melhor em Casa. Normalmente tem busca espontânea, mas a porta de entrada não é, né, a busca espontânea, é sim o hospital, é a UPA, né, e são os próprios profissionais da atenção domiciliar que vão até esses serviços fazer captação, Entendi, né. interessante, É. muito interessante. E sobre o Melhor em Casa, a gente pode detalhar os procedimentos, que são feitos durante esse atendimento e como é essa jornada de Uhum. busca desses pacientes? Sim, então a jornada ela inicia quando então o hospital ou o serviço de urgência e emergência, né, ou até mesmo a UBS faz uma avaliação. Então a gente tem até um instrumento de avaliação que não fomos nós que construímos, e sim o Ministério da Saúde, ele mostra se o paciente é para o Melhor em Casa ou não. Então, nesse sentido, essa avaliação ela vai direcionar o paciente para uma modalidade AD1, que aí é o UBS que faz esse atendimento, ou para a modalidade AD2, AD3, né, que aí o programa Melhor em Casa, a equipe de atenção domiciliar faz esse acompanhamento. Então, através desse instrumento, dessa avaliação criteriosa, a gente realiza essa admissão do paciente. Então é um processo realmente, né, Isso. até com várias etapas até ser Uhum. ali diagnosticado, encaminhado e tudo mais. Isso.
Que né. interessante. Vamos falar sobre essas doenças crônicas? Quais são as mais Uhum. comuns? As doenças crônicas que acometem os pacientes, que por ventura eles acabam ficando com a funcionalidade prejudicada, né, que na verdade o programa Melhor em Casa ele atinge essa população, uma população que ela está acamada ou domiciliada com uma doença crônica, com sintomas clínicos, por vezes instáveis, que precisem aí de um acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Esse acompanhamento é feito pelas EMADs, né, então assim, acho que esse é um nome que muitas pessoas já conhecem. EMAD é Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar. Pelas EMAPs, Equipe Multiprofissional de Apoio a essas EMADs. Então esse paciente, ele está lá, ele por vezes está domiciliado, acamado, né, precisando aí de um acompanhamento, mais oportuno, semanal, até diário. Isso será feito, né, pelas equipes de atenção domiciliar, que são as EMADs e a EMAP. Certo. E sobre os grupos mais vulneráveis para essas doenças crônicas, quais são esses Sim. grupos? A população mais acometida são os idosos, mas a gente atende também crianças, né, recém-nascidos e pessoas, né, na fase adulta. Mas a nossa população maior são os idosos. Então, as doenças que mais acometem são sequelas de acidente vascular cerebral, né? Então, a gente tem muitos casos, demência por conta do Alzheimer, né, situações das sequelas, né, o paciente tem aí uma ferida, né, uma lesão por pressão, ele pode, precisar de algum procedimento, né, no domicílio específico, ou até medicação, uma antibiótico terapia, né, e até o acompanhamento mesmo com outros procedimentos que aí a gente faz especificamente, né, quando a gente chega no domicílio, que é fazer o exame físico, né, fazer uma abordagem multidisciplinar, fazer um plano terapêutico para esse paciente, lembrando que na atenção domiciliar, a unidade de cuidado que a gente até fala, não é só o paciente, é a família e o cuidador. Então, esse plano de cuidado, a gente tem que considerar o familiar e o cuidador também, porque eles que vão operacionalizar o cuidado, eles que vão estar lá todo dia com o paciente. Então, eles fazem parte desse plano terapêutico. Então, a viabilização das ações no domicílio é feita através de um plano de cuidado que ele é ajustado ao longo da trajetória dessa doença e ele é acompanhado pela equipe multiprofissional. Karina, sobre o funcionamento, vamos voltar ao funcionamento do Melhor em Casa. Sim. Você pode detalhar para mim como é a estrutura dessa equipe, Uhum. quantos atendimentos, né? Vamos para essa parte dos números, por favor. Vamos sim. Então, as equipes, as EMADs e as EMAPs, elas fazem no total, acho que 10 visitas, né, por dia. O serviço funciona das 7 às 19, de segunda a domingo, mas a gente ainda tem algumas equipes que funcionam de segunda a sexta, mas a gente já vem ajustando isso, já tem uma programação para ir organizando em cada território esse ajuste. Cada equipe conta com 2 carros, hoje a gente já tem uma frota de 150 carros, né, temos 63 equipes de EMAD e 20 equipes de EMAP, de equipes de apoio para essas equipes de EMAD, e a gente também tem aí, as visitas, né, as visitas são realizadas semanalmente ou até, né, porventura se precisar diariamente, dependendo da situação. Sobre as doenças crônicas, a gente pode detalhar quais as mais comuns? As doenças crônicas mais comuns acometidas pelos pacientes que acabam adoecendo e ficando com a funcionalidade prejudicada, né, muitas delas são as sequelas do acidente vascular cerebral, que é o AVC. Né? Então, o AVC ele acaba diminuindo a funcionalidade, deixando algumas sequelas importantes que necessitem de uma equipe multiprofissional para uma readaptação na casa da pessoa, né. Então, a equipe ela dá esse suporte para que o paciente ele consiga, reabilitar não só a condição física, mas a condição de vida social, né, psicológica,
que advém aí dessas sequelas. Mas a gente também tem, né, pacientes que porventura têm uma infecção urinária, uma infecção pulmonar, que precisem de antibiótico terapia diária. Então, a gente deshospitaliza esse paciente para terminar essa medicação no domicílio, ou se o paciente está na UPA, a gente faz essa medicação no domicílio e esse paciente não é internado no hospital. Temos também doenças como esclerose lateral amiotrófica, que debilitam muitos pacientes. Normalmente, esses pacientes eles acabam ficando por mais tempo, né, no programa. Muitos deles já estão com ventilação mecânica, que precisa desse suporte, né, da equipe. E sobre os benefícios, né? Vamos falar sobre os principais benefícios do atendimento, domiciliar para esses pacientes que possuem essas doenças crônicas? Então, os benefícios para o programa Melhor em Casa, para a pessoa, é que ela pode ser cuidada na sua casa. Então, ela é deshospitalizada ou ela não é internada. Então, estando no domicílio, a gente consegue prestar um cuidado individualizado, mais humanizado, no contexto de vida da pessoa, né? A gente preserva a autonomia da família e da pessoa, então esse cuidado ele acaba sendo mais humanizado, porque se dá valor para as preferências, para o estilo de vida da pessoa, para o contexto familiar ali inserido. Então, o domicílio é da família, né? Nós é que adentramos ali, né? E prestamos essas orientações, esses cuidados para que essa ação ela seja efetiva e traga qualidade. Já o benefício para nós, o serviço público, a gente acaba ampliando o acesso para o hospital, né? O acesso para a UPA, para as pessoas que realmente precisam, né? Então, a atenção domiciliar, ela trabalha em conjunto, né, com a rede. Então, ela é um elo entre o hospital, a UPA e a UBS. Ela complementa essa assistência. Então, é um benefício, porque é um ponto na rede de atenção que se faz, né, através de um elo e que ajuda na manutenção desses atendimentos. Karina, sobre os procedimentos do programa Melhor em Casa, quais são eles? Então, os procedimentos realizados no domicílio vão desde a coleta, né, de exames laboratoriais, é feita uma avaliação integral das necessidades, dos sintomas do paciente, né, então é feito exame físico, pode ser feito curativos, pode ser feito procedimentos como paracentese, avaliação nutricional, né, suporte à ventilação mecânica e também uma coisa muito importante, Gabriel, são as orientações ao cuidador. Então as equipes elas orientam o cuidador sobre a rotina diária, né, organizam essa rotina diária do cuidador, reforçam as orientações quanto à medicação, quanto à alimentação, quanto à mobilização do paciente na cama ou na cadeira. Muitas vezes esses pacientes eles estão em cadeira de rodas, a gente precisa movimentar esse paciente da cama para a cadeira. Então o cuidador ele é muito importante, né? Ele é o foco principal, porque é ele que vai estar ali na rotina, né? E ele precisa ter conhecimento para que o paciente ele possa estar no domicílio. Então, as orientações aos cuidadores realizadas pela equipe multiprofissional, pela EMAD, pela EMAP, faz parte dos procedimentos, do rol dos nossos procedimentos que a gente realiza no domicílio. E sobre o programa Melhor em Casa, a gente tem algum destaque, alguma questão de infraestruturas, de atendimento aqui na capital? Bom, a gente atende 70 pacientes, né, em cada EMAD. Hoje, a nossa capacidade operacional é de 5.000 pacientes, mais 1.000 pacientes, porque entra e sai 1.000 pacientes. Então, nossa capacidade operacional chega a 6.000 pacientes hoje, né? E isso acaba tornando a gente quase o maior hospital da cidade de São Paulo, né? Com 5.000 a 6.000 leitos disponíveis. Essas 63 equipes que a gente tem hoje de EMAD e 20 de EMAP atendem 5.000 leitos. A gente tem um fluxo de pacientes que precisam de antibiótico terapia que acaba entrando e saindo. Por isso que a gente tem uma capacidade operacional de 6.000 pacientes, porque a gente tem muitos pacientes que entram e saem, que ficam uma semana, que ficam um mês, né? E temos pacientes que ficam 3 meses também, e até mais que isso. Há alguma inovação prevista para o programa Melhor em Casa?
A inovação prevista, na verdade, são, né, a implementação, né, dos cuidados paliativos através da diretriz técnica de cuidado paliativo e o acompanhamento remoto hoje pela teleassistência, onde a gente vai poder fazer esse telemonitoramento, né, do paciente no domicílio. Então, isso está em implementação e certamente será uma inovação que vai ajudar, né, no acompanhamento, trazendo mais qualidade nessa jornada quando o paciente ficar, né, no domicílio sendo atendido pelo serviço de atenção domiciliar. Perfeito. Karina, para a gente finalizar, você quer passar algum recado para o pessoal que está assistindo a gente, falar mais alguma coisa sobre o programa Melhor em Casa? Para vocês que estão assistindo a gente, o acesso ao programa Melhor em Casa, ele é feito, né, realmente pelo hospital, pela UPA, mas se vocês tiverem algum paciente acamado que precise de uma avaliação, procurem a UBS mais perto, mais próxima, que aí a equipe, né, da atenção primária da UBS, ela vai fazer uma avaliação, né, e vai verificar se, né, há necessidade de uma equipe multiprofissional fazer o atendimento semanal. Então, hoje nós conversamos com a Karina Mauro Dibi, que é a diretora da Divisão de Doenças Crônicas e coordenadora desse programa maravilhoso que é o Melhor em Casa. Karina, novamente, obrigado pela presença. Eu que agradeço novamente a oportunidade. Para você aí de casa, se você não nos segue ainda, então siga para conferir mais informações sobre a saúde aqui do município de São Paulo. E se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Até o próximo Saúde Cash SP.